Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre as mortes por armas de fogo. O Brasil é o país com o maior número de mortes por armas de fogo no mundo. Em 2016, foram mais de 43 mil mortes. Os dados são de uma pesquisa internacional que mostra que apenas 6 países das Américas somam metade das mortes por armas de fogo no mundo. Além do Brasil, estão Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela e Guatemala. São muitos os fatores que levam às causas das mortes por armas de fogo. Entre elas estão o feminicídio, a violência racial e a violência de gênero. E essa questão voltou a ser discutida aqui no Brasil com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro deste ano, Bolsonaro assinou um decreto para regulamentar o Estatuto do Desarmamento e garantir ao cidadão brasileiro o direito de ter até 4 armas registradas no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Mas será que ter uma população civil armada garante uma maior sensação de segurança ou de hostilidade? A flexibilização do porte de arma de fogo significa prevenção ou risco? E para participar do programa de hoje, aqui comigo está o procurador Irapuan Santana. Ele é doutorando e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor do Centro Universitário de Brasília, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, além de apresentar o programa Explicando o Direito na Rádio Justiça. E eu também converso com o Frei Davi Santos. Ele é teólogo, filósofo e diretor executivo do projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes, a Educafro. Há mais de 20 anos, ele se dedica ao trabalho social, principalmente no debate sobre políticas públicas de ações afirmativas para afrodescendentes nas universidades públicas e na inclusão de jovens carentes à educação. Olá, boa noite, bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente começar aqui o nosso debate, o nosso tema de hoje, a nossa repórter a Camila Moraes, ela foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse tema de hoje. Vamos acompanhar aqui no telão. Você acha que ter arma de fogo vai aumentar a criminalidade? Verdade. Porque o governo libera, a gente vai atentar, muitas pessoas, cidadão dos bens, vai tentar matar. A pessoa para ter arma de fogo tem que ser preparada. Você acha que é uma maneira para combater a criminalidade ou não? Armar a população? Ah, não é. Tendo um estudo, sendo feito exames psicológicos como é da PM e tal, não vejo problema algum. Posse de arma de fogo é questão de segurança para o cidadão de bem, porque hoje em dia o bandido está armado e o cidadão de bem está completamente desarmado. Então, para mim é completamente legal. Sendo feito o processo correto, eu não vejo problema algum. O casal, na verdade, somos contra. A gente acha que, primeiro, psicológico a maioria não tem, e segundo, também condição financeira, né? Não faz sentido. Você acha que isso poderia diminuir a criminalidade, armando a população? Não, de jeito nenhum. Aumentaria. Você acha que aumentaria? Aumentaria muito. Por quê? Porque se eu tenho uma arma, eu vou me defender matando um bandido, eu viro outro assassino. Então vamos lá, eu queria que vocês comentassem essas opiniões que a gente pegou aí na rua. Será que uma população armada garante maior segurança? Primeiramente, boa noite, agradecer aí o convite, né? E a maior parte aqui dos nossos entrevistados, eles estão ali, foram no sentido das pesquisas macroeconômicas, né, que existem hoje em dia, as mais atuais, falando que mais armas realmente produzem mais violência. Então, isso vem aí, a partir dos anos 2000, as meta-análises, né, por assim dizer, elas vêm dizendo que existem 2 tipos de incentivos. O incentivo de propagação, que seria que abrindo a possibilidade de ter arma em casa, diminuiria o preço e aí também abriria acesso aos criminosos de ter uma arma e teria o efeito também de dissuadir, né, de que você tendo chance de que uma pessoa também tem uma arma, o bandido ele pode ficar naquela dúvida, né? Mas que as meta-análises mais atuais hoje em dia, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, vem mostrando que o efeito de incentivar tem sido maior do que o de dissuadir. E o senhor? Olha só, como franciscano, nós nos sentimos muito bem nesse tema, porque é muito direto, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olhando por aí, entendendo que toda essa política de governo federal, de governo do Rio, de governo de São Paulo, que acha que
armar o cidadão é uma maneira de aumentar a segurança, é um tremendo equívoco e vai mais complicar as relações sociais e humanas. Nós somos radicalmente contra esta postura e que bom que pesquisas recentes estão provando que 72% do povo brasileiro é radicalmente contra investir em arma. Essa pesquisa do Datafolha, né, que saiu em abril, que foi divulgada em abril, né? Exatamente. Portanto, nos sentimos confortavelmente em dizer que parabéns, povo brasileiro, parabéns, vocês que estão ouvindo a TV Aparecida, porque este método de ser contra a arma de fogo é uma maneira de dar um recado para o presidente da República, para o governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, mostrando, olha, vocês estão na contramão do reino de Deus, estão na contramão da vontade do povo. Agora, quais são os fatores que levam às causas dessas mortes? A gente tem como índice de violência, já foi provado também que a desigualdade ela tem sido um fator de aumento de violência, né, e a ausência de políticas públicas também, né, o abandono de determinadas localidades, né, de você falta água, esgoto, falta saúde, educação, você com a ausência do Estado nesse sentido de ser provedor, ele dá espaço para que outras organizações possam se infiltrar e, a partir desse momento, gerar violência, né? E para o senhor? Veja só, nós temos no Brasil mais ou menos 5.700 municípios. 5.700 municípios. Apenas 2,2% dos municípios do Brasil, 2,2%, geram 50% dos assassinatos por arma de fogo. Ora, um governo federal sério, um governo estadual sério, vai detectar esses municípios e vai ver o que acontece ali para gerar tanta violência. E aí, nós descobrimos algo assim que até arrepia. 10 de cada os municípios que mais matam, eles são têm 9 vezes mais pessoas em situação extrema de pobreza. Voltando a dizer, os municípios que mais matam, onde acontece mais morte por arma de fogo, eles têm 9 vezes mais pessoas em extrema pobreza do que os municípios que têm boa educação, bom saneamento básico. Portanto, para nós, a matança está gerada com um abandono anterior. A violência que o povo vive, que o povo reproduz com a arma, essa violência traz à tona uma outra violência anterior, que é a violência do Estado contra os direitos básicos constitucionais. Saúde, educação, moradia, dignidade. Nós temos que entender que a Igreja Católica está plenamente de parabéns por ela ter lançado agora, na campanha da Fraternidade de 2019, o tema de fraternidade e política pública. Porque nós entendemos que política pública bem trabalhada, ela reduz toda essa desgraça que a gente está vendo aí, que é a doideira de querer colocar arma de fogo no povo para tentar controlar a violência, o que é um equívoco assim, absurdo. Seria uma forma até de delegar, né, Frei? Você tem ali o braço armado do Estado, o Estado que tem o poder, né, de agir violentamente em determinados casos, ele passa para o cidadão esse dever de se defender, né? Seria uma delegação, por assim dizer, né, de você chegar e simplesmente falar, olha, a questão de política pública, o cidadão deve se proteger, não caberia ao Estado. Inclusive, eu até vejo como o Estado lavando suas mãos, Isso. dando uma de Pilatos. Se vire, pegue autorize você gastar dinheiro do seu bolso para comprar arma, se defender seu vizinho, defender a situação. Isso é um Estado que perdeu um pouco o foco em proteger Como e dar é que vocês dignidade. veem esse decreto assinado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que garante o direito do cidadão de ter até 4 armas registradas? Eu acho que ficou uma situação até engraçada, porque quem é a favor de poder portar e possuir arma não gostou. E quem é contra também não gostou. Então acabou que você pode possuir até 4 armas dentro de casa e só, acabou. A pessoa quer utilizar a arma na rua, né? Quem quer o porte de arma, quem quer a posse de arma,
quer utilizar a arma na rua. Não, isso não pode. Então, eu só modifiquei um pouco aquilo que a gente já tinha antes, né? Aumentou um pouco o número de armas, mas só isso e acabou, né? Então, você acabou por não satisfazer ninguém, né? Você aumentou o acesso à arma, mas também não foi do jeito que as pessoas que o apoiaram queriam. Então, ficou naquele meio termo que simplesmente ineficaz. Até porque essa era uma das principais propostas, né, durante a campanha do presidente, né? Que Do então era candidato. de você chegar e poder se defender do bandido na rua, chegar e não saber se você está portando arma ou não. O bandido hoje continua sabendo. Na rua não tem ninguém com arma. Como o senhor vê isso, Frei? Nós entendemos que a solução não é armar. Nós entendemos que o governo equivocou-se em lançar esse decreto. Ele equivocou porque a campanha dele foi em cima de um público específico. E a eleição dele só foi possível porque houve um tremendo equívoco das outras forças políticas, onde ele, com 1/3 de voto, conseguiu levar o governo do Brasil. E ele agora, como presidente, tem que entender que ele governa para o Brasil todo e não para 1/3 de brasileiros. Então, eu espero que ele acorde, que ele perceba e passe a fazer um governo para o Brasil. E a prova está aí. A pesquisa provou que o Brasil não quer isso. Agora, eu queria que você me falasse qual que é a diferença entre portar e possuir armas, ter arma. Então, a gente estava até falando fora do ar, né? Os militares eles falam que o porte de arma é você poder ter a arma e utilizar a arma onde quiser. E a posse é de você poder comprar a arma, né? E aí a gente também vê na internet várias formas diferentes. Então, no final das contas, eu prefiro falar de poder comprar uma arma e poder utilizar a arma na rua. Que aí, desse jeito, fica mais tranquilo da pessoa de casa entender que, hoje em dia, a gente pode comprar uma arma e deixar em casa para nossa segurança dentro de casa. Não pode sair com ela na rua, né? Mas também dentro de determinados parâmetros de alguns requisitos, na verdade, que a gente tem que cumprir. Até porque tem muita gente que defende que ela quer ter o direito de ter, né? Exatamente. Então, como que o senhor vê isso? Veja só, essas pessoas vivenciam um Brasil onde por muito tempo o descontrole com o tráfico de armas está solto. São pessoas que foram vítimas e imaginam que tendo vai resolver o problema, mas não vai. Entendemos que são equívocos e falta mais debate como esse aqui de vocês, provando que os países onde a arma não é liberada, eles têm muito menos índice de violência. Então, basta os debates trazerem à tona Suécia, Noruega, Japão, e vamos ver que nem a própria polícia tem arma em alguns desses países. E com isso, então, o índice de morte é bem reduzido. E, inclusive, é bom a gente destacar que a posse de arma também vai aumentar a morte de policiais. E um detalhe que a gente tem que refletir e pensar. Se nós queremos o bem dos nossos policiais, que são funcionários públicos, devemos também ver e fazer eles entenderem que quanto mais arma tiver liberada, mais policiais morrerão. E como é que vocês veem? Eu tenho um dado aqui que mostra que no Sul, principalmente no Sul, houve registro de novas lojas de armas que aumentaram mais de 1000% em 15 anos. E o Sul é o estado onde estão mais concentradas essas lojas. Em 2018 foram abertas 206. Como é que vocês veem isso? É uma tendência, de repente, de que o povo quer estar armado? Não sei se é uma tendência, mas é até um aspecto cultural que eu entendo, né? Santa Catarina foi o estado que maior índice de aprovação da votação do presidente, né? Então, o pessoal da região sul, eles têm essa tendência um pouco mais do direito de propriedade e direito a ter uma arma, né? Então, eu acho que a gente realmente pode enxergar que existe o direito a ter uma arma, ele vem ali direto, uma consequência direta, né, de você ter o direito de propriedade. Mas, enquanto política pública, a gente tem que olhar para os dados e não somente para os nossos direitos fundamentais. Até porque os direitos fundamentais, ainda que sejam fundamentais, eles não são ilimitados, né?
E a partir daí entram os dados macroeconômicos, né, para a gente entender um pouco a partir do momento de que em que momento a gente pode dizer que aquilo é mais ou menos benéfico para a nossa comunidade. Então é mais ou menos por aí. Como o senhor vê essa questão, Frei? É muito complicado isso, porque você olha para o sul do Brasil como um todo e você vê que o sul do Brasil tem um nível econômico mais equilibrado. E, consequentemente, há uma visão mais acomodada de avanço para as causas sociais. De repente, querer proteger-se achando que a arma vai trazer para ele mais proteção, é complicado. A minha preocupação número 1 é que o aumento da venda de armas está ligado também diretamente com o investimento das empresas fabricadoras de armas em cima de setores específicos. Hoje em dia, com o poder da internet de segmentar o público, tem toda essa manipulação também aí que, para mim, está também nesse métier. A quantidade de armas está relacionada ao aumento dos homicídios também? Sim, até os anos 2000 não existia uma conclusão científica específica para isso. Mas a partir desse momento, houve outras meta-análises nesse sentido. E até aqui no Brasil a gente tem isso, né, de que pesquisas, tanto da FGV, da Unicamp e de outras faculdades aqui no Brasil, demonstrando essa assertiva de que mais armas geram mais violência, inclusive utilizando os dados do mapa da violência a partir do Estatuto do Estatuto do Desarmamento, em que você tinha uma progressão, né, uma crescente de violência, utilizando mês a mês isso em diversas regiões do país, e que com o Estatuto do Desarmamento teve uma queda e depois um novo aumento da violência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estatuto do Desarmamento não teve nada a ver com isso? Não, pelo contrário, né? Até a gente pode utilizar um exemplo utilizado pelo Mercado Popular, o Instituto Mercado Popular, que foi o seguinte: você hoje em dia malha uma vez por semana, aí passa a malhar 4 vezes por semana. E aí, depois de 3 meses malhando 4 vezes por semana, ainda assim você engordou 5 quilos. Quer dizer que por você ter malhado mais vezes você engordou? Não, pelo contrário. Você malhou mais e aí você poderia ter engordado ainda mais se não tivesse malhado. Então a ideia do Estatuto do Desarmamento é mais ou menos essa. A gente deixou de produzir ainda mais violência por conta do Estatuto do Desarmamento. Eu tenho até esse dado aqui, quando foi aprovado, né? Caiu de 36 para cada 100 mil, né, o número de assassinatos, para 30,3 para cada 100 mil. Esse é o relatório do mapa da violência, né? O senhor concorda com o que ele está falando? Tem isso daí, sim, tem isso daí. Mas é bom comparar também, para ampliar essa compreensão, dizer que o Brasil mata 30 vezes mais que a Europa. E está ligado com a posse da arma de fogo. Também é bom a gente entender que as vítimas dessa situação, 71,6% são negros, as vítimas. E também dizer que os policiais negros têm mais índice de morte do que os policiais brancos. Tem várias coisas aí envolvidas. E nós precisamos, então, nesse debate, trazer à tona esses elementos para melhorar a compreensão e traçar políticas públicas mais eficientes. É exatamente isso. Eu preciso fazer um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre quem são as vítimas, né, das mortes por armas de fogo. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre as mortes por armas de fogo. Aqui comigo está o procurador Irapuan Santana. Ele é doutorando e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor do Centro Universitário de Brasília, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, além de apresentar o programa Explicando Direito na Rádio Justiça. E eu também converso com o Frei Davi Santos. Ele é teólogo, filósofo e diretor executivo do projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes, a Educafro. Há mais de 20 anos ele se dedica ao trabalho social,
principalmente no debate sobre políticas públicas de ações afirmativas para afrodescendentes nas universidades públicas e na inclusão de jovens carentes à educação. A gente terminou o primeiro bloco falando, né, um pouquinho de quem são as vítimas, mas eu queria que vocês complementassem um pouco quem são as vítimas, né, das mortes por armas de fogo, por favor. Esse dado é importante porque o Brasil tem que discutir mais que a ausência de política pública gera uma realidade em cima de alguns grupos humanos. E não é aceitável que no Brasil caiu em 6,8 o número de brancos morrendo com arma de fogo e subiu 23,1. Subiu 23,1 o número de negros morrendo com arma de fogo. Então, essa situação mostra que falta política pública focada. Há uma realidade que gera essa situação e que essa situação fere o reino de Deus e fere, com certeza, todas as pessoas humanas que pensam minimamente em sintonia com o bem da coletividade. Então, portanto, se cai o número de brancos que morrem com arma de fogo, é sinal que alguma coisa está acontecendo para cair. E se sobe o número de negros, é sinal que tem realidades que geram esse crescimento. Também é bom a gente avaliar o seguinte, entre mulheres, mulheres brancas reduziu em 8% a morte de mulheres brancas com arma de fogo e subiu em 15,4% a morte de mulheres negras com arma de fogo. São realidades que não pode continuar e tem que ter política focada nessa conjuntura, nesse contexto. Eu tenho até uns dados aqui para complementar o que o senhor está falando em relação às mulheres. Em 2016, metade de homicídios de mulheres foram por armas de fogo. Foram 239 mulheres que morreram naquele ano. Em relação aos negros, aos jovens, a cada 24 horas, 29 crianças e adolescentes até 19 anos são assassinados, e a maioria é negra. Esse é o dado do relatório da violência letal contra crianças e adolescentes do Brasil, feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Verdade. E ainda a gente pode ficar cavucando aqui, a gente vai ficar até amanhã falando sobre vários dados, inclusive que a nossa polícia ela é a que mais mata e a que mais morre no mundo, né? E por conta da questão da arma de fogo. Do mesmo modo em que o negro ele está exposto 2,6 vezes mais à violência do que o branco. Então, você tem hoje em dia, num panorama de 60 mil mortes, 45 mil são de pessoas negras. Isso quer dizer que mais ou menos 123 pessoas negras morrem todos os dias. O que eu digo normalmente em palestras é que é um avião caindo todo dia, é uma tragédia todo santo dia acontecendo no país. E as pessoas, de maioria negra, né? De maioria negra, e que as pessoas simplesmente não falam e não tentam modificar esse panorama. Eu tenho, complementando também, tem vários dados, né? A gente pode passar a noite inteira aqui falando sobre isso, mas infelizmente, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. E ele tem 3 vezes chances mais do que os jovens brancos. Isso nos traz, assim, com muita dor, que ao longo da história do Brasil, desde a escravidão e até o pós-abolição, o povo negro foi abandonado em uma realidade. E se somos vítimas em alto grau, enquanto afro-brasileiros, somos vítimas, é porque o Estado não nos quer bem a nós, afro-brasileiros. É duro falar, o Estado não ama o povo negro. Porque se nós, negros, conseguimos quebrar o domínio da classe dominante nas universidades, foi porque lutamos por cotas, que é o trabalho número 1 da entidade a qual eu dirijo, a Educafro. O trabalho número 1 da Educafro é lutar, garantir, quebrar barreiras e colocar o negro na universidade. Então, para nossa alegria, hoje eu partilho com vocês da querida TV Aparecida que 98% mais ou menos das universidades públicas e particulares do Brasil já tem cota para negro e branco pobre. Lembrando, hein? A nossa luta por cota não foi só para negro, foi para negro, branco pobre, indígena, deficiente e mais um detalhe, você policial. Nós lutamos para ter cota no Rio de Janeiro e tem essa cota no Rio de Janeiro. Se você olhar lá, todas as universidades estaduais do Rio de Janeiro têm cota para filhos de policiais mortos em situação de defesa do povo, de combate. Policial que morre
quando ele está fazendo serviço para grupos estranhos, esse não tem direito a seus filhos terem cotas. Mas quando o policial é morto em situação de combate, defendendo a sociedade, seus filhos têm direito à cota na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É o único estado do Brasil que conseguiu dar esse passo. Mas foi uma luta também da nossa entidade, com outros setores da sociedade. Então, hoje, portanto, está consolidadas as cotas, apesar de alguns setores mal informados dizer que vão acabar com as cotas. É uma visão ingênua, porque no Brasil a cota não é a política de governo. A cota no Brasil é a política de Estado. Então, entra governo e sai governo. A cota não pode ser mudada. Para ser mudada, tem que replanejar uma política de Estado que demora um bom tempo. Então, a gente está muito tranquilo com isso e vamos assim firmes para o embate ideológico positivo. Mas a gente também precisa lembrar, como o senhor disse, da questão do feminicídio e também a questão, né, racial, né, violência racial e também a violência, a questão de gênero, né, também estão inclusos nessas mortes por armas de fogo, né? Sim, o Brasil é o país que mais mata LGBT da América Latina, né? E o número de violência doméstica tem aumentado exponencialmente, né? E com a arma dentro de casa, fica muito mais fácil, num acesso de raiva, você conseguir ceifar a vida de uma pessoa. Então, realmente, é extremamente complicado a gente pensar nisso. E cabe também a gente lembrar que o Senado, ele teve uma CPI, ele instaurou uma CPI do genocídio dos jovens negros, em que ele observou, a conclusão foi de que a política de combate ao tráfico de drogas, ela está falida. E que essa política falida, ela é a principal causa das mortes de toda a nossa juventude. E isso fica num grau tão absurdo em que a gente perde pelo menos 5 bilhões de reais por ano por conta dessas mortes, né, de pessoas negras no Brasil. Isso é um impacto absurdo para o nosso orçamento. E como é que vocês veem? Eu tenho um dado aqui que é da plataforma Fogo Cruzado, que mapeia os dados da violência armada. É uma pesquisa feita entre abril de 2018 e abril de 2019 e que diz que 1.103 pessoas morreram por arma de fogo na Grande Recife. Existe alguma explicação? A gente acabou de falar no primeiro bloco, né, que o Sul é mais armado, que tem mais lojas, por causa até talvez por uma questão social econômica, né? Por que Recife tem tantas mortes assim por armas de fogo? Veja só, para nós, esse aumento exagerado de matança por arma de fogo está ligada também, esse aumento está ligado com o crescimento das milícias organizadas. É duro dizer, mas quase... O próprio governador Sérgio Cabral, preso, ele acabou de dizer que, na opinião dele, 100% dos governadores dos estados estão compromissados com as milícias. Quem falou isso foi o governador Sérgio Cabral, da prisão, no depoimento dele. Ex-governador do Rio, né? Do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. E aí eu faço um apelo agora aos governadores de todo o Brasil dos prefeitos cujos municípios estão em metrópoles dos seus vários estados. Por quê? Pelo seguinte, o Rio de Janeiro e São Paulo cometeram um erro muito grave quando, para beneficiar as empresas de ônibus, cortaram o benefício do passe livre estudantil. E isso também gerou uma situação delicada. Olha só, dos 7 dias da semana, quais são os 3 dias onde há mais homicídio? Então, segunda-feira, de cada 100 mil habitantes no Brasil, 122,6% morrem na segunda, sofrem na segunda-feira o assassinato. O segundo dia que mais mata no Brasil, nos 7 dias da semana, é sábado, com 167,6 por cada 100 mil. E o terceiro dia que mais mata é o domingo, com 200,4. Agora, por que isso? Ora, em São Paulo, nós tínhamos anos atrás o direito do jovem pobre de ensino fundamental, ensino médio e universidade de usar o passe escolar para sábado e domingo vir curtir as várias possibilidades de lazer cultural que há em São Paulo de graça. São Paulo, Rio de Janeiro, são as duas cidades que mais têm lazer de graça no fim de semana. No entanto, com o Estado, porque está
malcomunado com as empresas de ônibus e tornam uma maneira de fazer corrupção, onde eles desviam dinheiro, aumentando a passagem do trabalhador, eles então conseguiram manipular o poder dos prefeitos e do governador, de modo que o passe livre não é mais permitido usar aos sábados e aos domingos. E isso então gerou essa realidade. Como é que você vê isso, essa questão aí da Grande Recife, desse número de mortes, e também comparando lá com o Sul, que é onde mais se abriu lojas de armas de fogo, para venda de armas, né? Os últimos dados, eles mostram justamente que os locais em que tiveram mais controle de armas, maior recolhimento de armamento, foi onde diminuiu bastante o número de violência, o número de homicídios. E os locais que têm menos controle é onde justamente tem mais homicídios e maior a violência. Então, a gente pode aí observar e esperar, infelizmente, que o Sul possa vir a ter um aumento relativo com relação à questão da violência. Agora, a questão da Grande Recife, a gente tem um outro dado, né, que da questão de que vem confirmando aquilo que a gente vem dizendo aqui no programa, né, de que você tem um problema com relação à pobreza, com relação à desigualdade e que você acaba fomentando e acaba gerando, que aí é o que vem no entorno, né, que vem dizendo que com desigualdade aumenta a violência também e não basta somente retirar a arma, é preciso também trazer e tratar de outras políticas públicas, como o Frei Davi falou, do lazer, educação, e a gente ainda tem outros dados, né? Por exemplo, por conta da violência no Rio de Janeiro, as crianças chegam a ficar até 100 dias sem aula. Então, você oferece o que para esse tipo de criança? O que para a criança? Que tipo de lazer? Você não pode sair de casa, você vê a pessoa sem educação, você não vai poder também sair dali para conseguir um trabalho melhor porque você também não teve estudo. E aí, qual é o tipo de saída que está levando? Né? Enquanto isso, o bandido está conseguindo comprar o tênis da moda, a roupa da moda, e enquanto isso, se você tentar a vida mais honesta, você vai ficar batendo cabeça e desempregado. Pois é, Frei, como fazer para evitar que uma criança, né, esse caso que ele está dando, talvez ali viva numa realidade que aquela realidade para ele é a realidade correta do crime, de conseguir o dinheiro mais fácil, ao invés de ser mais honesto, de trabalhar? Como fazer para combater isso? O grande problema tem sido, sim, nos países do mundo inteiro, onde a criminalidade está crescendo, morte está crescendo, homicídio está crescendo, está ligado com políticas públicas. A solução é mesmo gerar emprego para a sociedade. Eu vou gerar emprego, gerar alternativas de políticas públicas. Por que estamos nesse ponto? Porque nós fizemos uma experiência, aí do CAF fez uma experiência em 2010. A gente tomou a seguinte decisão: vamos olhar para o mapa da violência no Brasil e vamos ver qual é o estado mais violento do Brasil em 2010. E descobrimos que um pequeníssimo estado do Brasil, Espírito Santo, ele tinha 4 municípios entre os 10 municípios do Brasil que mais matavam. Então, o estado do Espírito Santo, que é um estadozinho simples, gostoso, legal, tinha um alto índice de homicídio. E aí, então, a gente foi abrir uma ação civil pública contra o governador. E a nossa estratégia é: abre a ação civil pública e pede audiência com o governador. Governador, aqui está o processo. Aqui estão as nossas propostas para mudar essa realidade. Se o senhor aceitar botar em prática essas propostas, a gente tira o processo contra o senhor. E aí, então, o governador topou tirar o processo, atender as demandas para tirar o processo. Só que a gente estava fiscalizando e cobrando e cobrando. Isso foi em 2010 que abrimos o processo contra o governador do Espírito Santo. Agora, nesse novo mapa da violência lançado em 2018, nós temos a alegria de dizer para todo o Brasil, e até eu peço a todos os pesquisadores, todos vocês estudiosos desta pauta, que façam uma pesquisa. O Espírito Santo, que tinha 4 cidades entre as 10 que mais matavam, hoje não tem uma sequer. Então, saiu totalmente dos municípios que mais matam. Por quê? Porque nós pressionamos o governador, ele gerou uma série de políticas públicas para tentar combater a realidade. E combateu. Então, celebramos agora em 2018, em dezembro de 2018, foi até um presente de Natal para todos nós, e aí, parabéns, povo capixaba, celebramos com o governador um TAC, um termo de ajuste de conduta. Tiramos o processo
E por quê? Porque o governo, nesses 8 anos, fez uma política para realmente combater as fontes da criminalidade. E lógico, atenção, atenção, isto passou pela prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ou seja, governadores que deixam a política solta, onde os políticos se envolvem com os malandros, com a banda podre da polícia, etc e tal, governador que deixa o seu estado solto para beneficiar-se dessa situação, ele leva a pior. Agora, o governador que permite, deixa que seja realmente punido os culpados da realidade, porque por trás dos marginais, especialmente as milícias, tem sempre políticos envolvidos aí. Quando foi preso o presidente da Assembleia Legislativa do Rio do Espírito Santo, houve uma tremenda desarticulação das forças do mal, da milícia, e, consequentemente, foi feita toda uma situação onde políticas públicas foram implementadas e, junto com as duas pontas trabalhadas, né? Trabalhou o desmonte das milícias e trabalhou política pública, nós temos essa alegria de o Espírito Santo não estar, se eu não me engano, ele hoje está no 19º estado. Ele era o segundo em 2010, agora é 19º. Então eu quero pedir, por favor, a vocês, pesquisadores, estudem essa ação civil pública que nós abrimos contra o governador e falo para todo o Brasil, de cada estado, que tal abrir uma ação civil pública contra cada governador? No Pernambuco, por exemplo, tem que ser urgente, porque lá está mesmo tudo solto. Na Bahia, por favor, Bahia, o estado da Bahia tem, hoje, em 2018, tem 5 municípios entre os que mais matam. 2019. E o governo é de esquerda. 2019. É verdade. Em 2019. E o governo é de esquerda. Então, dizer que essa situação é de direita e de esquerda também é um equívoco. Tanto a esquerda está errando, como a direita está errando. Então, eu chamo a atenção do governador da Bahia, do PT. Você está sendo violento contra o povo negro. Você está sendo omisso no combate à criminalidade e às milícias. Governador, atenção, nos ajude. Irapuã, tem muita gente que está nos assistindo em casa e que deve estar se questionando, porque a gente já fez esse questionamento aqui, que é a questão do porte de armas. Você acha que existe a questão de a pessoa ter o porte de arma e ser consciente de que o momento que ela tem que usar, ou isso não conversa? Eu acho que quando você compra a arma, ninguém está querendo chegar e querer matar todo mundo, isso o cidadão médio, né? Mas a gente não sabe o que acontece quando vai beber, quando tem algum acesso de raiva. É difícil a gente chegar e falar que as pessoas estão extremamente preparadas para poder utilizar o porte de arma. Mas, de outro lado, a gente também não tem a responsabilização, né? Dos homicídios do Brasil, apenas 8% são resolvidos. Apenas 8% dos inquéritos viram realmente uma denúncia. Então, você tem um amplo espectro para a gente poder utilizar a arma sem ser responsabilizado. E a principal forma de você conseguir dar consciência para a pessoa é poder responsabilizá-la se ela fizer besteira. Mas se ela fizer besteira e tendo aí 92% de chance de poder sair ilesa, é um convite para a irresponsabilidade, né? Então, a partir daí, a gente precisa de ter uma política pública também de aparelhamento da polícia, né? Da polícia de inteligência e não a polícia ostensiva, né? Porque você, a partir do momento em que você investe na polícia, normalmente a polícia até o ano passado, ano retrasado, a Polícia Civil não tinha, às vezes, papel para imprimir um boletim de ocorrência, né? No Rio de Janeiro, a situação era essa. E, a partir desse momento, a gente conseguiu começar a fazer as investigações com relação à morte da Marielle, né? E outras, desarticulação de outras questões também de crime organizado no Rio de Janeiro. Isso tudo a partir de investimento também da Polícia de Inteligência. E, com relação a isso, aumentando esse investimento, você consegue também aumentar a qualidade dos inquéritos, aumentar a qualidade das denúncias e, a partir daí, processar. Então, não basta só de um lado abrir, né? É preciso também o lado da cobrança. E a cobrança, ela precisa vir a partir do investimento que, hoje em dia, a gente ainda não tem. A gente está chegando ao final. Rapidamente, Frei, mais armas, mais crimes ou mais armas, menos crimes? Olha só, a gente não quer mais arma, a gente não quer mais crime. Nós queremos política pública.
E você? Mais armas, mais crimes é o que todas as meta-análises ultimamente trazidas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, têm sido direcionadas, né? Apesar da gente reconhecer que o direito ao porte de arma vem do direito de propriedade. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer ao procurador Irapuan Santana. Ele é doutorando e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor do Centro Universitário de Brasília e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, além de apresentar o programa Explicando o Direito na Rádio Justiça. E meu muito obrigado também ao Frei Davi Santos. Ele é teólogo, filósofo e diretor executivo do projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes, a Educafro. Há mais de 20 anos, ele se dedica ao trabalho social, principalmente no debate sobre políticas públicas de ações afirmativas para afrodescendentes nas universidades públicas e na inclusão de jovens carentes à educação. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão de tema, crítica ou elogio. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!